sou a Simone Porto, PCNP da Diretoria de Ensino da região Guarulhos Norte. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa reunião. Eu sou a Daniele Chaves, PCNP de Matemática, da Diretoria de Ensino, região Guarulhos Norte. Hoje nós estamos aqui para conversar com vocês sobre a recuperação da aprendizagem. Mas antes disso, a Dani vai conversar com vocês sobre os nossos objetivos. Bom, pessoal, vamos lá. Dentro da nossa pauta, o nosso objetivo é subsidiar, mais uma vez, o trabalho dos professores e também dos professores coordenadores, apresentar o modelo de roteiro de atividades da SEDUC, que foi disponibilizado agora em junho. Nós já havíamos feito o modelo, mas um modelo feito pela Diretoria de Ensino, e agora a gente tem o que foi encaminhado pela Secretaria da Educação, e refletir sobre o processo de recuperação da aprendizagem, que é algo que a gente sabe que vai precisar ser refletido, discutido, até mesmo porque nesse processo de ensino em distanciamento social, o que a gente mais vai fazer, tanto agora quanto assim que voltarmos às aulas presenciais, é recuperar a aprendizagem dessa molecada. E também, né, Dani, é uma continuidade do vídeo anterior, porque depois que a gente fala de avaliação, tendo as avaliações em mãos, a gente precisa verificar aonde foi que ficaram as dificuldades dos alunos para poder retomar alguns conteúdos, retomar algumas habilidades. Então, nada melhor do que na sequência falar de recuperação. No roteiro sugerido pela Secretaria de Educação, né, nós não sabemos se já conseguiram discutir aí dentro da escola de vocês esse roteiro, não sabemos que tipo de acesso que vocês tiveram, se já teve oportunidade do coordenador verificar isso com vocês. Então, sabendo disso, nós primeiro vamos mostrar para vocês aqui onde vocês podem acessar esse roteiro, tá? A gente vai entrar aqui no site da matemática, onde a gente deixou esse roteiro disponível. Tudo fica aí disponível para todos os professores que necessitarem de acesso a esses documentos. Se precisarem, é só entrar aqui no site da matemática. Ó, pessoal, o link do site ele vai ficar disponível aí na descrição do vídeo, tá? Para quem tiver interesse em acessar depois, aí fica mais fácil. Aqui nós temos aí o nosso site de matemática, a página inicial. Para a gente chegar nesses documentos, a gente precisa ir em materiais para download. Acessando materiais para download, vocês vão perceber aí que a gente tem diversas janelinhas. Acesso a diversos botõezinhos que vão trazer aí para a gente os materiais, né? Nós temos aí o material do replanejamento, temos aí o documento orientador, a atualização que foi feita desse documento orientador, mas essa parte do roteiro tá aqui, ó, em documentos SEDUC 6 de 2020, porque foi disponibilizado agora em junho, né? Abrindo aqui esses documentos, essa pastinha de documentos, vocês vão perceber que tem diversos documentos. Então, a gente tem o documento orientador do registro das atividades escolares não presenciais. Aqui a gente tem a sugestão de roteiro de estudos, ó, o plano de aula, que é dele que a gente vai falar aí agora com vocês. E nós temos alguns outros. Percebam que aqui embaixo, ó, nós temos 2 tutoriais. O aplicativo do Diário de Classe, para quem acessa o Diário de Classe pelo celular, e temos o tutorial do Diário de Classe na sede, registro de aulas, para quem acessa o Diário de Classe pelo computador aí, pelo desktop. Tudo bem? Voltamos lá ao roteiro de estudos. Nós trouxemos todas as informações desse roteiro aqui para o PPT, para ficar mais fácil de trabalhar essas informações aí com vocês, tá? Voltando aqui para o roteiro sugerido pela Secretaria de Educação. Nós temos aqui a sugestão de roteiro de estudos ou plano de aula, né, que foi encaminhado pela Secretaria de Educação. E esse roteiro de estudos, ele vai ter aí como público-alvo os estudantes, contendo aí todas as orientações que são necessárias para a realização das atividades, enquanto que o plano de aula, ele é um instrumento que ele é trabalhado para o próprio professor. Então, lembrando aqui, ó, o roteiro de estudo, o foco é para que o estudante entenda o que precisa ser feito naquela atividade. Tudo bem? Então, ele vai precisar conter aí, ó, nas informações dele, nesse roteiro. Primeiro aí, a identificação
que seria o que essa identificação? O nome do professor, qual o componente curricular que será trabalhado, que é trabalhado por esse professor, a qual turma ou ano e série que ele se destina, né? Para que o aluno saiba que se refere à turma ou ano e série dele. Em segundo, a temporalidade. O que seria essa temporalidade? Quantas aulas esse roteiro de estudo ele contempla? Então, eu montei um roteiro de estudo para 2 aulas, eu montei um roteiro de estudo para 1 aula. Esse roteiro ele contempla a minha semana inteira. Então, ele vai vir, no nosso caso, na nossa disciplina de matemática, 6 aulas. Então, eu preciso dizer aí quantas aulas ele contempla. E qual o período de realização? Eu tenho que deixar aí o prazo que o meu aluno tem para realizar esse roteiro de estudo, as atividades contidas nesse roteiro de estudo. Aí, né, Dani, nós do Núcleo Pedagógico, logo no começo da pandemia, a gente fez algumas atividades por disciplina sobre roteiros. E lá já constava isso. Então, o que a gente quer que vocês verifiquem? Que o que a Secretaria da Educação está pedindo não é muito diferente daquilo que a escola já faz. Isso tudo é uma sugestão da secretaria. Então, aquilo que você está fazendo na escola, se já está dando conta dos seus alunos, se já atende a essa necessidade, pode manter. Mas como a secretaria mandou, é mais um documento, é importante a gente também estar trazendo para vocês, né? E aí também veio nos documentos orientadores que o professor ele pode mandar o roteiro uma vez por semana. Então, tudo bem, eu mando esse roteiro uma vez por semana. Só que nesse roteiro tem que estar prevista a quantidade de aulas, porque depois vai ser computado aula a aula. E lá no seu diário de classe na SEDUC, você tem que registrar as suas aulas. Então, mesmo que você mande esse roteiro uma vez por semana para o professor, tem que estar previsto lá as aulas. Então, é uma aula, são 2 aulas para essa atividade, você tem que deixar isso organizadinho para o seu aluno, tudo bem? Em terceiro aí, gente, nós temos os objetivos de aprendizagem. O que traz esses objetivos de aprendizagem? Eu preciso colocar aí para o meu aluno qual que é o objetivo da aula dentro daquele roteiro de estudo, onde eu pretendo chegar, quais são as habilidades e competências que eu estou trabalhando. Isso precisa estar bem claro para ele, até mesmo porque vem, né, no caderno do aluno, vem dizendo qual a habilidade, qual a competência. Então, a gente tem como colocar aí, definir para o aluno o que está sendo feito e quais são os objetos do conhecimento e conteúdos. A importância nesse objetivo de aprendizagem, deixar tudo isso bem claro, é o quê? É permitir que o aluno saiba do que se trata de forma bem clara, de forma bem objetiva, para que se ele precisar buscar de forma autônoma alguma parte desse conteúdo, para dar uma retomada, para conseguir entender melhor, para ele saber de onde partir, o que eu preciso buscar, se ele precisar fazer uma pesquisa. Em quarto, nós temos aí como a aula será realizada. Então, de que forma que vai se dar essa aula? Eu tenho as atividades que vão ser trabalhadas, e aí isso tem que estar bem claro também para ele, né? O que vai ser feito, e quais os recursos que eu vou utilizar. Então, eu preparei essa aula, e para preparar essa aula, eu utilizei lá o vídeo do CMSP. Vou colocar aqui, estou utilizando a aula que foi fornecida pelo CMSP. Eu percebi que tem um vídeo no YouTube de um outro profissional que contempla melhor, que aborda melhor esse conteúdo. Coloco aqui também. Vídeo no YouTube, que também contempla o tema. Eu vi lá nas plataformas que tem uma atividade que também desenvolve essa habilidade. Coloco aqui qual plataforma será utilizada. A minha atividade foi montada através de um formulário Google. Coloco aqui, vai usar o formulário Google. Então, tudo que eu for utilizar, vou utilizar o caderno do aluno, de São Paulo Faz Escola, para trabalhar aí a atividade. Além do formulário, coloco também tudo que eu for utilizar de recurso, precisa estar discriminado aqui, nessa como a aula será realizada. E aí, né, Dani, o professor também pode pensar assim, a atividade é o CMSP. Então, primeira aula, vamos pensar num professor que tenha 6 aulas, professor de língua portuguesa ou matemática que tem o maior número de aulas. Então, a primeira aula é a aula do CMSP, pensando naquela temporalidade que você já falou antes, né? Segunda aula
um outro vídeo no YouTube. A minha terceira aula é fazer o meu formulário, que a gente já falou bastante de formulário aqui na DE, então o aluno vai preencher o formulário. Para ele preencher o formulário, a forma que você preparou, você vai usar 2 aulas. Então, você vai organizando esse roteiro de forma que contemple o número de aulas que você precisa dar para aquela turma e também deixar tudo bem claro para o aluno. Então, assistir ao CMSP, assistir ao vídeo tal do YouTube, preencher, responder o formulário, né? E também deixar depois espaço de vocês vão se comunicar. Será que a gente consegue fazer uma conversa no WhatsApp com os alunos? Então, eu vou deixar 45 minutos para os alunos colocarem as dúvidas no WhatsApp. Eu sei que tem alguns professores que estão utilizando isso, por isso que eu estou usando essa informação aqui como exemplo, tá bom? Pode seguir aí, Dani. Continuando aí, gente, nós temos o acompanhamento e a avaliação da aprendizagem. O que acontece? Eu passei para o aluno tudo o que precisava ser feito. Eu mostrei para ele todo o caminho que precisava ser seguido para contemplar aquela habilidade que estava sendo trabalhada. Feito isso, eu preciso identificar se realmente foi, se realmente ficou esclarecido, se ele chegou no entendimento, se não chegou, o que precisa ser feito. Então, para eu saber depois o que eu vou precisar retomar, precisar recuperar, precisar fazer, eu tenho que ter aí os meus instrumentos para verificação dessa aprendizagem ou a entrega das atividades, para que eu possa olhar e identificar se eles entenderam ou não entenderam. Eu preciso determinar como serão realizadas as orientações e as devolutivas para esses estudantes. Então, entra aí o que se falou. Tem professor que disponibiliza aí um tempo para que eles tirem as dúvidas, para que eles pontuem o que eles não entenderam, para que o professor possa orientar melhor, né, o que precisa ser feito. Então, aí no 5 eu tenho isso, eu tenho esse espaço para dizer para eles de que forma que isso vai acontecer, até mesmo para eles saberem de que forma que eles podem me procurar, por onde que eles vão me procurar, né, de que forma que eles vão chegar até mim. E aí, né, Dani, tem muitas escolas agora fazendo live. Então, eu não vou dizer o nome das escolas, porque eu não conversei com os coordenadores. Mas eu sei que tem escolas que estão fazendo live, e por meio dessas lives acabou tendo mais acesso dos alunos. Eu sei que tem professores que estão chamando os alunos para conversar por essa plataforma. É lógico, gente, não é 100% dos alunos. Mas se a gente consegue conversar com 10 alunos, de repente, numa próxima, você vai ter 15. Então, a expectativa realmente é dessa busca ativa. O que a gente pode fazer? E se o aluno sabe que ele precisa mostrar alguma atividade, que ele tem coisas para mostrar, que vai ter uma nota, que ou não, mas que isso não vai ficar muito acumulado para o final, talvez, tem aí, né, talvez ele participe um pouco mais. E essa busca ativa fique até mais fácil, o aluno sabendo que tem algumas responsabilidades aí para cumprir com o professor, uma vez que o professor consegue chegar até ele, né? Essa devolutiva se torna até um motivador, né? Eu vou fazer porque o meu professor está olhando, porque isso vai voltar para mim e eu vou poder dar continuidade. Isso me motiva a continuar. Isso não é. A gente sabe que não são todos os alunos que pensam dessa maneira, mas isso acaba trazendo muitos alunos para o contato novamente com a escola, porque a escola ela saiu dos muros, de dentro dos muros, e estamos agora na rede, estamos num mundão aí, então precisamos trazer esses alunos de volta para nós, e é por meio das devolutivas, das pequenas conversas que a gente consegue ter no WhatsApp, ou mesmo nessas lives que o pessoal está fazendo, que tem dado muito resultado. Então, tem sido bem bacana essas experiências. Vamos lá? Continuando. E de que forma que eu vou registrar tudo isso lá na sede? Nós trouxemos aqui para vocês uma tela, né, que exemplifica de que forma que isso é registrado na sede, mas naqueles tutoriais que nós mostramos lá no site de matemática também tem, tanto para quem usa o celular quanto para quem usa o computador, tá bom? Então, nós temos aqui o registro da aula. No registro da aula, a gente vai começar aí com data e hora em que essa aula estava ocorrendo. E aí eu vou colocar aí a minha turma, a disciplina, né? O bimestre e o horário. Aqui no horário, você pode colocar mais de uma aula, né?
Então, aí eu vou colocar de acordo com as aulas que estavam sendo trabalhadas naquele dia. Por exemplo, se no dia 2/7 eu não tenho uma aula, eu tenho duas, eu coloco as duas aulas que eu teria naquele dia. Aqui eu tenho a parte que envolve o currículo paulista. Então, eu tenho aí todas as minhas habilidades que precisam ser trabalhadas. Eu vou selecionar a habilidade que está sendo trabalhada. Percebam aí que está dividido em 4 blocos. Então, eu vou procurar nesses 4 blocos onde está a atividade que o meu roteiro está contemplando. Ô, Dani, legal também falar, porque aqui são as habilidades somente do segundo bimestre. E lembrando de novo que a secretaria mandou uma lista de habilidades essenciais para serem trabalhadas no segundo bimestre. Se você não tem ainda essa lista de habilidades, e é importante que você saiba, pode pedir para o seu coordenador que ele tem isso, tá bem? E aí vem aqui, então, as habilidades do segundo bimestre, e aí você vai selecionar essas habilidades, como a Dani falou. É isso mesmo. Inclusive, as habilidades essenciais do segundo bimestre também está no site, né? Se quiser dar uma olhadinha lá no site nosso da matemática, tem também, porque nós carregamos lá essas habilidades. Aí eu tenho a parte de observações, né? Então eu posso relatar alguma coisa que eu considerar necessário, que também estava sendo trabalhado naquela aula. Eu vou selecionar os meus recursos utilizados durante a aula, e aí entra o que nós falamos lá quando a gente estava olhando o roteiro. O que eu utilizei? Eu utilizei centro de mídias, né? Utilizei o Google Classroom, os livros didáticos do PNLD, lembrando que esse livro nem precisa necessariamente estar na mão do aluno. Eu posso tirar foto, eu posso colocar lá, né, a foto da atividade. Utilizei outros, e aí o que eu utilizei? Blog, Meet, YouTube. Então eu vou selecionar aí tudo que foi utilizado para contemplar aquele roteiro, aquela habilidade. E embaixo eu vou fazer aí um breve resumo da aula que foi dada, da aula que vai ser dada. Então eu vou colocar aí de que forma que essa aula vai acontecer, né? Discriminadinho, o que vai ser feito, de que forma que vai ser feito, como que eu vou dar essa devolutiva para o aluno, eu posso descrever aí. O importante aqui, né, Dani, quando você vai fazer esse breve resumo da aula, é que realmente, para quem for ler, tenha uma ideia daquilo que você fez. Que nem você falou aqui que usou o centro de mídias, e aqui você coloca a aula do centro de mídias referente aqui é de história, então, referente à história do Brasil. Usei o Google Classroom, passei atividade para os alunos responderem no Google Classroom. Porque você só ticar aqui, mas aqui você não fizer nenhuma discriminação, quem for ler isso daqui vai acabar não entendendo o que aconteceu, né? E isso fica vago. E aí depois é só clicar em salvar. Bom, gente, com relação ao roteiro, eu acredito que não é novidade para vocês. Precisa realmente conversar com a escola, usar a sugestão que a secretaria deu, ou utilizar o que vocês já estão utilizando, mas é importante vocês saberem o que vem chegando de documentação. Então, tudo aquilo que chegar e a gente considerar importante, a gente mostra para vocês, tá bom? Recuperação da aprendizagem. É importante falar de recuperação da aprendizagem nesse momento? Vamos fazer um quiz. O que vocês entendem por recuperação da aprendizagem? E aí, eu vou deixar um QR Code na tela que vai jogar vocês para uma questão. Esse QR Code vai jogar vocês para uma plataforma chamada Slido. Aquilo que vocês escreverem lá naquela plataforma vai aparecer o que todo mundo escrever, com uma única palavra. Então, eu vou deixar esse tempo, vou deixar um minuto, eu acho que até eu pegar o celular, abrir o leitor de QR, ler e acessar, eu acho que 1 minuto dá. E para responder, é somente uma palavra, o que vocês pensam sobre recuperação. Para quem não consegue acessar o QR, porque está assistindo essa reunião pelo celular, a gente vai colocar no link da descrição do vídeo. Então, é o segundo link que vai aparecer aí para vocês. Então,
Estamos esperando esse 1 minutinho, hein? Espero que vocês consigam. Vai lá, responde pra gente. Escreve com uma palavra o que você pensa sobre recuperação. Será que aquilo que você pensa é o mesmo que seus amigos pensam? A palavra que fica em destaque é o que mais aparece. Bom, eu vou seguir aqui então. A recuperação, ela deve ser entendida como uma parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, respeitando as necessidades de cada aluno, considerando como ser único. Então, toda vez que a gente pensa e fala em recuperação, eu preciso pensar no meu aluno. É aí que entra a questão da recuperação, pois sabendo que cada aluno é único e aprende de forma diferente, cabe ao professor, na organização das suas aulas, diversificar sua metodologia para atender às diversas modalidades de aprendizagem dos alunos. Bem, nós estamos aqui tentando. No vídeo anterior, nós colocamos o link do nosso e-mail. Nós colocamos lá o endereço do nosso e-mail para vocês conversarem com a gente. Teve professor que escreveu e eu já respondi. Então, dessa vez, a gente está usando o Slido para fazer a interação. Espero que dê tudo certo, porque é um teste. A gente só vai saber se der certo quando vocês responderem. E aí a gente tem que ir diversificando. O que a gente consegue fazer nesse momento? A Secretaria da Educação, no começo, falou bastante do Padlet, que também é uma forma de interação bem legal. Assim, a recuperação dos conteúdos já estará ocorrendo no decorrer do processo da aprendizagem. Ela é parte integrante do processo pedagógico de sala de aula. A nossa sala de aula, ela continua. O que mudou foi o espaço que essa aula acontece. Antes acontecia no presencial. Agora, o nosso espaço é o do computador, é o espaço da internet. E o que a gente está fazendo para poder trazer esses alunos para nós, né? Então, a gente está usando várias plataformas. Lá na matemática, a gente tem o Matific, tem o Dragon Learn, tem várias plataformas que pode estar mexendo com essa aula. E se a gente coloca para o aluno fazer uma atividade no Matific, eu coloco no meu roteiro e eu coloco lá na sede. E será que vai servir de recuperação para ele? De repente, eu já trabalhei um conteúdo, vou usar aqui agora o exemplo da matemática, já assistiu aula no Centro de Mídia sobre fração, e aí você já conversou com ele sobre fração, mas ainda ficou uma dúvida. Então, eu vou colocar no meu roteiro, prevendo que é uma recuperação, fazer algumas atividades nessa plataforma do Matific ou do Dragon Learn, que está lá disponível, que a secretaria já falou para nós. Ou então, eles já assistiram a aula no Centro de Mídia sobre frações, eu já passei um roteiro para eles usando o formulário, e na resposta dos formulários, eu vi que ainda ficou alguma dificuldade. Como que eu posso recuperar isso? Eu posso preparar um outro formulário e nesse formulário conter outros vídeos, já colocando nesse segundo formulário a intenção de uma recuperação. Então, a gente já pode pensar na recuperação nesse momento. Porque, gente, já pensou quando voltar? Vai voltar provavelmente por escalonada as turmas. Então, eles vão ter que trazer atividade. Aí, vamos pensar no professor de arte, que tem 2 aulas só, e ele teve um monte de aula, ele deu vários roteiros de atividade para os alunos. O que os alunos irão apresentar para esse professor? E que tempo que ele vai ter para olhar todo esse material? Então, vamos tentar otimizar isso. Os alunos que conseguiram fazer e utilizar a internet, facilita para você. E aí você vai ter um número menor de alunos que não conseguiram acessar. O que você acha disso, Dani? Sim, e até colocar-se que esse aluno que conseguiu acompanhar, que conseguiu fazer, ele pode se tornar aí um multiplicador com você dentro da sala de aula. Quando a gente voltar para esse momento presencial, que eu for retomar aquele que acompanhou, ele tem condições de ajudar os colegas, porque ele já tá, ele já se apropriou do que está sendo trabalhado, né? Na verdade, o secretário falou que nós vamos ter aí tempos de recuperação muito longos, né? Provavelmente o ano que vem vai ser um ano da recuperação, mas calma aí que a gente vai falar mais sobre isso. Aí eu fui lá no livro do Vasconcelos, que até que é um livro antiguinho, lá de 2008, e ele fala um pouco sobre recuperação. Eu fiz uma adaptação para os momentos de agora, tá bom? Então, ele vai falar sobre a recuperação da aprendizagem prévia, mas é uma recuperação de aprendizagem que não teve.
será que os meninos tiveram todos os conteúdos que precisam? Será que eu vou recuperar só a dificuldade do aluno? Ou eu vou ter que recuperar coisas que eles nunca viram? A gente tem que começar a refletir sobre isso, porque isso vai acontecer. E se a gente não começar a pensar em como a gente vai fazer isso agora, quando chegar a hora, vai ser uma loucura. Então, olha só a definição. É a recuperação da aprendizagem que não aconteceu. É um espaço reservado durante a aula para conceitos já vistos que precisam ser lembrados, retomados, ou que os alunos ainda não viram. Então, muita coisa a gente fala assim, mas o meu aluno, ele não sabe multiplicar. Isso a gente ouve bastante, ele não sabe dividir. Mas ele não sabe multiplicar e ele não sabe dividir porque ele já viu e vem com essa dificuldade. Mas agora ele não sabe multiplicar porque nunca ninguém ensinou ele a multiplicar. É você que vai ter que ensinar. E olha só, então, a bomba que vai chegar nas nossas mãos. E a gente vai ter que dar conta, porque o aluno é nosso, né? Qual o momento que a gente vai fazer essa retomada de conteúdo que eles não viram? Aí, enquanto professor e conhecendo os alunos, a gente vai ter que refletir muito sobre isso. Sempre que eu inicio um conteúdo novo, eu tenho que verificar essa aprendizagem prévia, esse pré-requisito, o que o aluno precisa saber para avançar. E será que eu vou ter que parar toda a aula? Ou então eu posso usar só um período da aula para fazer essa recuperação, essa retomada? Então, isso vai depender muito da sensibilidade do professor e de como a turma tiver, não é isso, Dani? É isso mesmo, Ele vai ter que avaliar como que está a turma dele, em que nível que eles se encontram, para ele poder identificar de onde eu preciso retomar. Aí eu tenho a recuperação no ato do ensino. E aí, que recuperação é essa? Enquanto eu estou na escola trabalhando, então eu vou observando o aluno ao longo da aprendizagem, ao longo das atividades. E se eu vejo que ficou um problema, eu tenho que parar e já tentar retomar. Eu não posso deixar essa lacuna aí seguindo muito para adiante, tá? Então, qual o momento que eu trabalho? Imediatamente. Eu não deixo a dificuldade acumular. Eu não posso deixar ninguém para trás. O Celso já falava isso em 2008, e o secretário está falando isso para nós o tempo todo. Eu tenho que ajudar o aluno a superar a dificuldade. E eu tenho também a recuperação no processo, que é a retomada dos assuntos por meio de atividades, tarefas, roteiro de orientação de estudos, de acordo com a necessidade e carência das habilidades. De repente, eu recebi uma turma que eles estão realmente com muita defasagem. Então, em aula, eu posso discutir o assunto e passo uma lição para casa, tipo um roteiro para eles fazerem, dou um prazo maior, e aí na próxima aula eu vejo, ou então na próxima semana, dou um prazo para eles estudarem. Então, os alunos precisam criar aí autonomia. O aprender a aprender, a metacognição está lá no alto dos meninos. É isso que a gente tem que auxiliar eles, até para facilitar depois a nossa vida na retomada. É isso, Dani? Quer falar alguma coisa? É isso mesmo, sim. Inclusive, a gente pode observar aí que esses alunos que estão acompanhando e estão já se apropriando, conseguindo se apropriar do que está sendo passado, ele lá na frente pode se tornar até aí um multiplicador, né? Trabalhar aí lado a lado com o professor para auxiliar os colegas. A gente sabe que são poucos, mas a gente sabe que tem aluno acompanhando. E aí depois posso utilizar até mesmo esses alunos para chegar onde precisa. Bom, vamos para outra. O que a gente precisa recuperar nesse momento de estudos online? Tem muita coisa para a gente recuperar? O que vocês acham? E eu já vou dar a resposta aqui para vocês, tá bem? Bom, nós temos que recuperar habilidades essenciais no percurso educacional. Recuperar objetos de conhecimento, os nossos conteúdos essenciais. E recuperar hábitos essenciais de estudos. Viram que eu coloquei a palavra essencial várias vezes? Não foi erro, não, foi de propósito. Porque a gente tem que verificar com os alunos e com o nosso grupo de professores e com a escola o que é essencial para esse menino, para ele poder avançar na aprendizagem dele. Então, o que realmente eu preciso? Eu preciso que ele saiba a tabuada. Mas eu preciso o que da tabuada? É só como? Eu preciso dos múltiplos? Então, eu preciso pensar bem o que é essencial, o que é mais importante. E quando a gente pensa e olha para o currículo, a gente acha que tudo é importante. Eu, pelo menos, acho que tudo é importante. Vamos falar de álgebra, eu quero falar de tudo de álgebra.
Vamos falar de língua portuguesa. Gente, eu quero falar de atores brasileiros. Todos eles são importantes. Ah, vamos pensar no ensino médio, eu amo literatura. Vamos falar do romantismo? Eu vou falar tudo do romantismo, mas o que é mais importante ali dentro do romantismo? Qual é a essência do romantismo? E aí a gente vai ter que fazer uma seleção disso para poder passar para os alunos. E como que a gente recupera isso, gente? Olha, não é uma tarefa fácil. Aqui no online não é fácil. No presencial não é fácil. Nada é fácil. A vida do professor não é uma vida fácil quando a gente fala de aprendizagem dos alunos. E de recuperação, então, é muito difícil, porque nós temos que pensar diferente daquilo que a gente já fez, né, Dani? Primeiro que você precisa, às vezes, conseguir identificar o que um aluno não aprendeu, e tem aluno que disfarça bem que ele não aprendeu, né? Ele pega com um colega, ele dá um jeitinho de entregar, e tem aquele aluno que ele não entendeu, mas ele é bem silencioso. É difícil do professor perceber que ele não entendeu. Então a gente já começa a ir por essa dificuldade, né? Quem entendeu, quem não entendeu e o que não entendeu. Até mesmo porque a gente viu lá atrás que cada um é único e aprende de um jeito, né? E aí, como que a gente vai recuperar? Não tem fórmula mágica, porque a Dani falou muito bem, cada um é único. Mas aqui algumas ideias, tá bom, gente? Eu não vou ler todo o slide, depois o PowerPoint fica disponível para o coordenador, e aí, se ele quiser, ele pode discutir com vocês. A gente coloca tudo aqui, mas eu não vou falar tudo isso, não. Mas como recuperar? Acompanhando o desempenho dos estudantes periodicamente. Porque além de eu conseguir saber o que ele está aprendendo ali naquele momento certo, eu só vou conseguir ver isso por meio de um acompanhamento. E agora eu preciso ter esse acompanhamento mais de perto, porque eu preciso saber quem está participando e quem não está participando, e ir atrás de quem não está participando. Então eu preciso ter esse acompanhamento. E às vezes todo mundo desanima. Por que será que a Maria fez 2 atividades e não fez a terceira e a quarta? Peraí, o que aconteceu? E eu só sei disso a partir de um acompanhamento mesmo. Aí eu tenho que olhar tanto o acompanhamento da participação, do engajamento, como o acompanhamento do desempenho. Olha, nessa atividade que eu dei, ela foi super bem. Nessa atividade foi super bem. Nessa aqui, olha só, por que será que ela respondeu dessa maneira e não se destacou tanto como das outras vezes, né? E aí surge uma questão que é da metacognição. A metacognição é a capacidade de um indivíduo refletir e considerar cuidadosamente os seus processos de pensamento, especialmente quanto à tentativa de reforçar as capacidades cognitivas. Nós precisamos auxiliar os nossos alunos a ter essa metacognição. E como que a gente pode auxiliá-los a fazer isso, né? Depende das perguntas que a gente faz. As perguntas que a gente pode fazer para os alunos auxilia eles a desenvolverem essa metacognição. Então, quando eu pergunto para o aluno, o que você pensou para me dar essa resposta, ele tem que pensar na resposta dele e no que ele pensou. E isso faz com que ele tenha que refletir muito, e isso vai desenvolver nele a metacognição. Ele pensa sobre o pensamento. Então, eu penso sobre aquilo que eu pensei para responder. É meio complicado, mas a metacognição é um tema muito amplo para discutir e vale a pena, só quero aí despertar a curiosidade de vocês. Outra forma de despertar a metacognição já seria mais no presencial, com os tutores que a Dani falou. A gente aprende muito mais quando a gente tem que ensinar, quando a gente tem que apresentar, quando a gente tem que conversar com colegas sobre as nossas ideias. Isso ajuda também a despertar a metacognição. Quando vai fazer análise, por que eu gosto mais desse autor e menos daquele? O que será que Machado de Assis traz para mim que, de repente, Zé de Alencar não traz? Eu gosto muito de Machado de Assis por conta do humor meio ácido dele. E também gosto de Zé de Alencar, mas eu prefiro Machado, porque é mais ácido, né? Ele é mais contemporâneo, eu acho que mesmo sendo um autor antigo, traz coisas que dá para a gente refletir no dia a dia. Vocês já leram A Carteira? É um conto maravilhoso dele. E aí, para eu poder saber fazer essa análise, eu tenho que conhecer os dois lados e pensar sobre isso. Então, quando eu levo o aluno nessa reflexão, ele está desenvolvendo a metacognição. É muito simples isso que eu falei. Quem estuda sobre isso vai falar, Simone, não é só isso, não é mesmo. Então, vão atrás e estudem, que é muito legal. Ainda pensando em como recuperar os alunos, eu preciso fazer pesquisas com os alunos e definir metas. O aluno, ele precisa entender que ele tem que se organizar novamente para esse novo momento de estudo,
principalmente nesse momento de estudo remoto que nós estamos vivendo. Então, eles precisam perceber as transformações da escola e eles precisam se sentir parte desse processo, que entra naquela história do engajamento que a gente falou bastante do vídeo de avaliação. Expor as ideias da escola e das propostas das aulas dos professores para os alunos e estimular o feedback dos estudantes. O aluno, a Dani falou muito bem lá na hora do roteiro, o aluno precisa saber o que o professor espera. A escola precisa deixar claro qual é o papel dela nesse momento. O que eu quero dos meus alunos nesse momento? O que eu preciso que seja feito? Então, esse trabalho coletivo dos professores é muito importante. Eu espero que vocês estejam discutindo isso nos ATPCs, com os seus coordenadores, com a direção da escola, porque não é o trabalho de um professor isolado, é o trabalho da escola. Então, é muito legal quando eu vi 2 lives, não vou mentir, não foram todas as escolas, eu vi 2 lives de escolas distintas, e aí todos os professores juntos, conversando com os alunos. É legal porque os alunos veem a unidade da escola, vê que é uma conversa só, e ele está chamando o aluno para participar disso. Vem, você faz parte dessa escola, eu preciso de você, né? E aí vem a Priscila e o Fernando, fizeram um trabalho muito legal com o Grêmio. E aí, a sua escola tem Grêmio? Vamos chamar esses alunos para ajudar nessa divulgação. Vamos pedir a participação deles. Eles são extremamente parceiros, mas você precisa solicitar. Tem que pedir. Né? A gente tem que deixar claro quais são as fragilidades da escola e aonde que eles vão poder atuar, né? Para eles também serem protagonistas. Criar... Outra coisa, Pode falar, Dani. O Grêmio, ele vai trazer para os alunos o que a gente precisa, porque se você fizer essa parceria com eles, eles vão atrás do que a escola precisa, e na linguagem dos alunos. Porque eles se comunicam de um jeito todo deles, né? Eles têm uma linguagem toda própria deles. Então, eles falam e eles se entendem. Eles conseguem passar melhor isso. Exato. E aí vem a história de criar uma meta de desempenho dos alunos para nortear as práticas educacionais. No comecinho da pandemia, a Secretaria da Educação disponibilizou alguns panfletos sobre o ensino médio e o ensino fundamental. E um desses panfletos vai falar, esse material também está lá no site da matemática, mas se você quiser, pede para o coordenador que a gente pode mandar para vocês. Se vocês quiserem, pode pedir também todo o material no e-mail, que a gente vai colocar aqui na descrição, que é o mesmo do vídeo anterior, e a gente manda para vocês por download, tá? Aquilo que couber, a gente manda. Fica tranquilo, é só solicitar. E aí foi esse panfleto para as escolas. Primeiro falando, o que são metas? Então, metas são definições de algo que queremos alcançar. E o aluno precisa ter essa meta. No projeto de vida, olha só o pessoal das eletivas aí, a gente já discutiu essas metas com os alunos? O que eles querem alcançar, né? E aí tem aí algumas sugestões de como definir essas metas, elas precisam ser específicas, eu tenho que poder medir ela, tem que ser importante e tem que ser temporal. Eu tenho que ter um prazo para terminar, tudo tem que ter começo, meio e fim. E aí nós temos, então, será que a gente está conversando com vocês? E como é que a gente conversa isso com o aluno? Isso aí o pessoal do projeto de vida pode dar um auxílio, um up nisso, para poder auxiliá-los. Nesse panfleto, entre outras coisas, também veio um quadro que pode ajudar o aluno a preencher para poder organizar aí a sua vida, os seus momentos de estudo. Então, continuar aprendendo mesmo com a suspensão das aulas. Qual é a meta? Estudar as disciplinas seguindo o cronograma de estudos. Então, o aluno precisa criar um cronograma de estudos, que está aqui, ó. Criar um cronograma de estudos. Realizar as atividades enviadas para fazer em casa. Estudar de acordo com o cronograma, aí assiste as videoaulas, veja o livro didático. Aqui tem prazos. Quando que eu vou terminar? Se eu, professor, estou mandando o roteiro para uma semana e eu mando toda sexta-feira, será que o aluno criou um prazo? Olha, então o de matemática encerra na sexta, mas eu quero entregar na quinta. O de arte, o professor de arte, ele me deu um prazo grande, ele me deu 15 dias porque é uma pintura que ele quer que eu faça. Ah, mas eu vou tentar fazer um pouco antes, vou entregar uma semana antes, porque aí eu fico livre para uma outra disciplina que eu possa estudar. Será que ele consegue se organizar dessa maneira? Eu consigo colocar um prazo para entrega?
E aí, quais são os indicadores, né? Cronograma finalizado, atividades finalizadas, 100% dos exercícios indicados realizados. E aí é um quadro que é sugerido aí para os alunos responderem, porque a gente tem que ensinar eles a estudar. Os alunos não sabem estudar. Somos nós que temos que ensiná-los a estudar. E criar meta é uma forma de auxiliá-los. E eles não vêm prontos. Lá, desde o primeiro aninho, a professora ensina, no segundo, a professora ensina. Quando chega no sexto ano, parece que eles não sabem nada. Porque é um monte de disciplina, a gente tem que estudar. O pessoal do sétimo e do oitavo, a gente tem que dar umas puxão de orelha para lembrá-los que é importante estudar, como que estuda, organizar esse hábito. E a galera do ensino médio? Gente, eles têm que ter um objetivo, né? Eles têm o Enem, eles estão saindo da escola, estão atingindo a maioridade. Quais são os objetivos deles? Quais são as metas dele para encerrar esse processo? Então, é muito no mercado de importante. trabalho, né? Exato, Dani, o mercado de trabalho. Então, está nas nossas mãos auxiliá-los. Outra forma de como a gente pode aí recuperar essa aprendizagem, investindo em práticas de ensino inovadoras. Então, o aluno como protagonista, quando a gente pede para ele fazer um vídeo, ele é protagonista. Tem aluno que adora isso, porque a moda agora é ser youtuber, né? Permitir também que eles coloquem a mão na massa e dê atividades que coloquem em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. E aí, a Secretaria da Educação fez o dia D. No dia D, não sei se vocês acompanharam todas as oficinas, mas tinham lá algumas oficinas que os alunos cortavam papelão, montavam passarinho, foi até a professora Débora Garofalo que fez. E eu acompanhei o chat dos alunos e verifiquei que muitos deles adoraram a atividade. Então, de repente, eu posso fazer um vídeo fazendo e solicitar que eles construam alguma coisa, principalmente para os professores aí que estão com a tecnologia ou quem está com as eletivas de robótica. Às vezes parece que é uma coisa muito complicada e pode ser simples, tem vários exemplos aí para isso. E os alunos lá no chat gostaram. Será que o seu aluno ia gostar de fazer uma atividade de mão na massa? O que você acha, Dani? Ah, eu acredito que sim, né? E a gente pode aproveitar para trabalhar aí na parte matemática, até um pouco a parte de geometria, né? Ah, com certeza. Atividades que os alunos possam se expressar por meio de vídeos, e esse foi o primeiro exemplo que eu trouxe. Outra forma de como fazer a recuperação, buscando uma comunicação entre pais responsáveis, alunos e escola. Gente, não dá para a gente pensar em aprendizagem e muito menos em recuperação da aprendizagem sem o apoio dos pais. É muito complicado se os pais não entrarem na jogada dessa vez, principalmente agora que as crianças estão dentro de casa. Então, o pai, se ele não está lá e não pergunta, pelo menos, filho, você já fez a lição? Filho, você organizou o seu cronograma? A gente precisa muito dessas pessoas, dos pais e dos responsáveis. Eles são fundamentais nos resultados agora e daqui para frente. Eu acho que até essa pandemia veio um pouco para resgatar esse elo, né? Isso, Dani, usou a palavra perfeita. Esse elo com a escola e o pai também entender que a educação não é só da escola, ele faz parte do processo educativo, né? A escola... É uma responsabilidade coletiva. Exato, uma responsabilidade coletiva. Na escola o aluno vai passar, mas em casa ele é para sempre, né, gente? Ele sempre vai ser nossos filhos. E o aluno não. Esse ano eu tenho o João. Ano que vem, o João continua tendo o pai e a mãe dele e eu tenho outro aluno. Então, os alunos passam por nós, mas eles são dos pais. E eles precisam ter essa consciência. Eu acho isso muito importante. Então, envolver os pais é fundamental. Já não era fácil antes no presencial. Agora, eu entendo que a dificuldade é muito maior. Mas a gente tem que encontrar alguns recursos. Uma coisa que foi muito, muito, muito legal tinha uma escola que relatou para mim que eles já tinham uma conversa com os pais no WhatsApp, já era uma cultura da escola. Quando a escola já tem uma cultura, é mais fácil. E aí, o que aconteceu? Os alunos não estavam fazendo atividade e eles mandaram nesse grupo dos pais essa responsabilidade, dizendo que tinha atividade, que os alunos não estavam entregando e que valia a nota, que ia fechar o bimestre. E aí, gente, pelo relato que uma professora fez para mim, foi a maior loucura, que os alunos começaram a ir atrás. Pro, cadê o meu material? Pro, onde é que está o link? Pro, onde é que está? Eu posso pegar na escola quem não tinha acesso?
Então, assim, mas isso foi uma iniciativa da escola que já tinha uma conversa com os pais, não era PEI, quero deixar isso bem claro, que às vezes o pessoal fala, ah, mas é PEI, PEI é outra visão. Realmente, a PEI tem uma outra visão, tem uma outra forma de tratar, mas não era PEI. E eles já tinham uma comunidade aí no WhatsApp que dava certo. Então, eu acho que tem que buscar mesmo aí os pais. Quer falar alguma coisa, Dani? Quando a gente envolve o responsável, a chance de eu chegar onde eu preciso e de ter um resultado positivo, ela é muito maior, né? Eu posso até um determinado ponto com o meu aluno. A partir daquele ponto, quem pode com ele? O responsável. Se a gente une essa força, é lógico que vai acabar dando certo. E aí, de novo, né, a questão do Grêmio. Então, o que os Grêmios podem fazer para poder auxiliar isso? Eles podem fazer competições, pode fazer atividades de auxiliar. De repente, eu sou mais velho, mas eu posso ajudar um aluno do 6º ano, até acessar o centro de mídias. Porque tem alunos que ainda têm dificuldade em fazer o acesso. Então, por que não um aluno conversando com outro aluno e eles se ajudando, né? Com isso, você aumenta a motivação e o engajamento dos estudantes. Quem ajuda, normalmente curte de ajudar os outros, e quem recebe auxílio começa a se desenvolver melhor. Então, conversem aí com os grêmios das escolas. E escola que não tem grêmio? Ué, vamos ver os representantes de sala, de repente, eles podem fazer também esse trabalho de conversar com os amigos, de fazer esse engajamento. E aí tem mais um QR Code para você e ver o que tem lá de pergunta. Vou deixar aí no segredo 1 minuto para vocês poderem entrar nessa questão do QR. E aí tá perguntando, eu vou contar, vai, enquanto vocês estão pegando o celular, abrindo o seu leitor de QR, que às vezes demora, tem celular que é mais lento, às vezes você ainda nem baixou um leitor de QR, e aí vocês vão abrir e responder para mim. A gente não está falando de tecnologias digitais? E aí, o que você está usando com o seu aluno? Quais as tecnologias que você está usando? É o Google? Certo aí para vocês, né? Ah, o que está dando certo, é verdade, né, Dani? De repente, coloca aí então o que está dando certo, que vocês estão usando e que está dando certo, que você está tendo resposta. Quem não tem acesso, quem não consegue fazer essa resposta para nós, lendo o QR, vai o link também aí na descrição para quem estiver assistindo pelo celular. É muito legal esse aplicativo porque vocês já vão vendo as respostas dos amigos. E aí vocês já vão sabendo o que está aparecendo mais aí como resposta, tá bom? Já está acabando, gente, eu juro. De qualquer forma, o vídeo fica no YouTube e vocês podem retomar a hora que vocês quiserem, tá bom? Dá para pausar, voltar. Utilizando a tecnologia a nosso favor também é uma forma da gente conversar com o aluno e buscar essa recuperação. Porque a gente tem que recuperar, principalmente, o elo, né, do aluno conosco. E eu posso utilizar a tecnologia para fazer essa recuperação. A partir do momento que eu conseguir o elo novamente, eu consigo discutir aí as várias aprendizagens que precisam ser feitas nesse processo, tá bom? Superar o isolamento. Às vezes, uma simples comunicação por uma live ou uma mensagem no WhatsApp pode despertar o interesse do aluno em procurar se reconectar com a escola de forma virtual. Às vezes você escreve, mas o aluno ele quer ouvir sua voz. Grava um áudiozinho para ele aqui no celular e manda no WhatsApp, ele vai ficar feliz. Tem alunos que vão, tem alunos que não vão ligar, mas isso acontece com a humanidade, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que vai se importar, tem gente que não. Mas vamos tentar atingir aqueles que precisam. E outra forma aí, como eu já falei lá no estabelecimento de metas, é orientando os alunos em como estudar em casa. E aí eu coloquei uma listinha, mas a Secretaria da Educação também fez um panfleto sobre isso. E aí ele fala que o aluno tem que planejar, fazer uma coisa de cada vez. Olha, só para falar, isso serve para a gente que está trabalhando em casa, viu? A gente está falando para vocês conversarem com os alunos, mas também serve para a gente. Eu vou planejar a minha aula, eu vou fazer o meu roteiro. Então, eu preciso ter um horário para fazer esse roteiro. Eu não posso extrapolar as minhas horas. Então, isso tudo tem que ser organizado. Será que você, professor, já fez o seu cronograma? Já organizou os seus horários para fazer isso?
né, Dani? A gente fala tanto para o aluno, para você pensar para o aluno, e quem é que está pensando em você? Vamos usar esse momento para pensar em você, então? O que você acha? Com certeza. E a gente tem consciência que esse negócio do trabalhar dentro de casa não mexe só com a nossa rotina, mexe com a rotina de todo mundo que convive com a gente. Então vamos lá. Planeje o que você vai fazer. Eu vou preparar a aula do segundo ano do ensino médio no dia de hoje. Organize-se. Faça uma coisa de cada vez. Seja ativo ao estudar. Para nós aqui, enquanto professores, vamos nos dedicar naquele momento daquela preparação da aula. E não deixa de ser um estudo para nós isso, né, Dani? Com certeza, né? O preparar a aula requer muito estudo. Isso, muito. Mantenha o foco. Nossa, como é difícil manter o foco. Que nem a gente estava aqui gravando, provavelmente vocês vão ouvir o carro do ovo passando. É difícil manter o foco com tantas distrações que tem. E principalmente para os alunos, né? É muito mais interessante eu ver um vídeo no YouTube, eu fazer uma dancinha no TikTok, do que realmente eu estudar. Então, eu preciso manter o foco. Eu, professor, preciso manter o foco para preparar a aula, para eu não enlouquecer. E o aluno precisa manter o foco para ele poder estudar, senão ele vai dispersar e aí a aprendizagem vai ficar capenga. Uma importância desse mantenha o foco se entra naquilo que você estava falando de determinar aí as minhas metas, né, o meu objetivo. Quando eu tenho isso bem determinado, fica mais fácil de eu manter o meu foco, porque eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o quanto Nossa, aquilo importa para eu chegar naquele lugar, né? é verdade, Dani, muito bem colocado. Aí, quando o aluno reflete sobre como chegou até aquela resposta, quando ele faz essa reflexão sobre os caminhos que ele percorreu para chegar nisso, ele está fazendo a metacognição, que a gente conversou um pouquinho mais lá para cima. Tire dúvidas com seus colegas ou familiares. Isso serve para o aluno. Ele vai tirar dúvida com o professor, com os colegas, com os familiares. E você, professor, vai tirar dúvida com quem? Com os seus colegas, com os seus pares. Na hora do ATPC, o maior parceiro que você tem na escola é o seu coordenador. Se você tem dúvida, se você quer planejar uma aula diferente, conversa com ele. Duas cabeças pensam muito melhor do que uma. Então, ele é o seu parceiro lá na escola, o coordenador é o seu parceiro. E quem é o parceiro do coordenador? É você, professor. Então, de repente, ele tem uma dúvida e ele pode conversar com os colegas professores para tentar resolver. Vocês precisam se conversar. Eu acho que a escola precisa se conectar, os professores precisam se conectar, fazer um trabalho coletivo. E aí, um ajudando o outro nesse momento de isolamento. E eu nem vou usar o termo isolamento social, porque o isolamento social ele já é grande, né? Nós temos as diferenças sociais. É o isolamento físico que nós estamos vivendo, né? De não abraçar, não beijar, não ter contato físico, porque a sociedade já é muito discrepante, né? Então, nesse momento de isolamento físico, a gente precisa se conectar. E é essa coisa toda, ó, é isso aqui que conecta a gente, ó. Tá tudo aqui, nesse instrumento, nesse PC aqui que eu estou conversando com vocês. Então, tire suas dúvidas, conte as suas boas experiências para os seus amigos, que às vezes, você falando uma experiência que foi bacana, ajuda o outro a ter uma outra experiência bacana. Não é isso, Dani? Com certeza, e é uma coisa que a gente fazia quando estava dentro da escola, né? Quem nunca compartilhou uma experiência na hora de um intervalo com um colega, acabou de sair da sala, estava empolgado, fez tal coisa e deu certo, deixa eu falar para o colega que isso dá certo naquela sala. A gente sempre teve esse hábito, né? A gente não pode deixar isso se perder. Bom, e aí usar a tecnologia, eu já falei isso lá para cima e não vou falar mais sobre ela. E aí eu quero trazer para vocês uma ideia que fala sobre mentoria e tutoria. A PEI já usa a tutoria, mas é possível a gente utilizar a tutoria com os nossos alunos? E eu vou dizer para vocês que pensando na recuperação e pensando no retorno, que vamos ter grupos menores, eu entendo que a tutoria acaba sendo um dos melhores caminhos para a gente acompanhar aí a aprendizagem dos alunos. Mas eu trouxe duas ideias, mentoria e tutoria. Então, o que é mentoria? É a prática de ajudar ou aconselhar uma pessoa menos experiente durante um período de tempo. Ou seja, não é a vida toda, tá? Eu vou fazer esse trabalho por um tempo determinado, até ele conseguir avançar sozinho.
Sua finalidade é apoiar e incentivar as pessoas a melhorar seu próprio aprendizado, desenvolver suas habilidades e melhorar seus desempenhos, seja para se tornarem quem desejam se tornar. E a tutoria? Ela é uma orientação mais prática, dirigidas a áreas de conhecimento específicas e que pode combinar-se com processos de orientações mais amplos que envolvem carreira, competência e vida. As duas, na verdade, são muito comuns, né? O legal é que a tutoria, ela não tem um prazo, eu posso seguir o ano todo a tutoria, que é o que acontece. E na mentoria, eu vou usar só por um tempo, até a pessoa conseguir andar com as próprias pernas, digamos assim. Na prática, tutoria e mentoria é um método para realizar uma interação pedagógica, em que o educador acompanha e se comunica com os estudantes de forma sistemática, planejando seu desenvolvimento e avaliando a eficiência de suas orientações. Então, a gente vai voltar, vamos pensar nesse retorno. Vamos voltar. Eu vou receber poucos alunos, porque vai ter que fazer um rodízio, vai voltar uma porcentagem. Com esses 10, vamos supor que venham 10 alunos para a escola, o que eu vou fazer com eles? Então, eu vou juntar esse grupo, que eu posso trabalhar a tutoria ou a mentoria, tanto individual, que é o mais aconselhável, mas também posso trabalhar em grupos pequenos, para poder atender a necessidade. E aí, eu vou trabalhar com esse grupo, eu vou verificar a dificuldade desse grupo, então, eu vou trabalhar com grupos mesmo. Então, eu vou atender um grupo de cada vez. E pensando nesse atendimento de um grupo de cada vez, por conta desse retorno, a tutoria e a mentoria acaba sendo uma solução que a gente já faz na escola, é que a gente, às vezes, não se dá conta que está fazendo isso. Quando a gente atende um aluno de uma forma individual, eu estou fazendo uma tutoria ali com ele. A diferença é que eu não registro isso. E aí, provavelmente, a secretaria vai pedir que seja registrado esses momentos. Então, eu já registro numa forma aí de tutoria. Coloquei isso para a gente começar a pensar em uma possibilidade. É essa que vai ser usada na escola de vocês? Não sei. É vocês, enquanto grupo coletivo, que precisam discutir e definir essas coisinhas aí para o retorno. Não vai ser fácil, gente. Então, a gente pode pensar em grupos. Eu vou atender esse grupo na segunda-feira, e o que esse grupo precisa? Então, de repente, esse grupo aqui já está mais avançado. Olha, eu dei sorte. Nesse primeiro grupo que veio, todo mundo acompanhou as aulas no centro de mídias. Eles têm algumas dificuldades só em algumas atividades. Vou atender esse. Aí o segundo grupo que vem é da mesma turma, mas é o grupo que não assistiu nada. Ou então metade assistiu, metade não assistiu. O que a gente vai fazer com eles? Eu vou fazer o levantamento da aprendizagem, vou ver o que é que ficou, quais os buracos que ficaram, se eu preciso fazer o conteúdo tudo de novo, ou se eu preciso só reforçar, e aí a gente vai entrar naquelas etapas de recuperação que eu conversei lá para cima com vocês. Para quando voltar no ano que vem, provavelmente todo mundo junto, a gente consiga fazer um nivelamento, mas aí eu já conheço todos os alunos e sei até onde eu consegui ir com cada grupo. Bom, meus amores, se vocês tiverem alguma dúvida para compartilhar conosco, por favor, coloque no e-mail que está na descrição ou converse com o coordenador da sua escola, tá bem? Aqui estão todos os textos que nós usamos para fazer esse PowerPoint, e esse PowerPoint vai para a escola. Nosso muito obrigado e até a próxima. Pessoal, muito obrigada por ter nos escutado até aqui. Um ótimo trabalho e uma ótima semana para todos vocês.